Boa noite, povo de Deus, a paz, tudo bem? Pessoal, primeiros momentinhos, por favorzinho, envie esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Para que conheçam, assim, a verdadeira natureza do Evangelho, a verdadeira natureza do que é vida de Deus, que é o assunto que nós vamos tratar agora aqui nesse estudo essa noite. Se você não é inscrito, se inscreva. Siga-nos também lá no. Acompanhe-nos também no Instagram, min.averdade que liberta, tá bom? Min com N, ponto, a verdade que liberta no Instagram. Você vai nos encontrar lá e as palavras de domingo ficam lá, tá bom? Gente, vamos falar sobre a verdadeira vida que Deus nos dá essa noite, em nome de Jesus. Vamos ler Salmos capítulo 46. Sabe, eu gostaria de pedir assim toda a atenção, se você puder ir para um lugarzinho reservado para você ouvir essa palavra, vai ser muito bênção. Ouça até o final, tá bom? Para que você possa entender tudo direitinho, para que possamos crescer no Senhor. Então, Salmos capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que a fúria e ainda que por sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Pai Santo, Pai de infinita graça, em nome de Jesus que possamos caminhar confiados nesta palavra. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, desfrutarmos dessa alegria, dessa presença, desse rio que alegra a cidade de Deus. Que possamos verdadeiramente, Pai, nos entendermos como cidade, como edifício, como habitação do Senhor. E sermos receptáculos, Pai, deste rio, das águas deste rio, tanto para nós quanto para as pessoas à nossa volta, e que a nossa confiança esteja exclusivamente no Senhor. Que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos direcione a não, Senhor, fazermos pactos, a não fazermos alianças com coisas que não são tuas, com coisas mundanas. Ó Senhor Jesus, guarda-nos, jardim fechado para ti. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus mesmo, Pai. Trabalha-nos, transforma-nos, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aconteceu uma coisa aqui. Será que é isso, hein? Desculpa, gente. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Acho que deu certo. Minha tela sumiu aqui, apareceu uma outra coisa. Irmãos, é isso. A vida que Deus nos dá, a vida que Deus nos promete, a vida que Deus nos propiciou na cruz, tem a ver com isso aqui. Tem a ver com Ele ser socorro bem presente nas angústias, socorro bem presente nas aflições. Tem a ver com
Ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se espumejem e tumultuem, ainda que pela sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Alegra a cidade de Deus. Tivemos um pequeno lápis aqui, mas deu certo. Vamos lá. Irmãos, nós temos sempre falado, e na nossa contação de história, desde o início, lá em Gênesis, o Senhor ele tem sido muito zeloso, ele foi muito zeloso e tem sido muito zeloso em nos dizer: não faça aliança com povos estranhos, não sirvam a outros deuses, não tema a represária de das coisas que nos cercam. Diga a verdade. Desde Gênesis, desde de Êxodo principalmente, nós temos batido nessa tecla, assim como a palavra de Deus também bate nessa tecla. Os irmãos perceberam que por muitas vezes o Senhor relembra o pacto, dizendo: olha, gente, não se envolva, não faça pacto, não faça aliança com o que não presta. Elimine totalmente. Então, irmãos, hoje, infelizmente, muitos de nós, digo muitos de nós, cristãos, porque não é porque faz de maneira errada que deixa de ser povo de Deus, entende? Por exemplo, a Bíblia diz: o meu povo tem sido consumido por falta de conhecimento, não é? É isso. Então, irmãos, nós temos lançado mão de coisas que não são de Deus. Estratégias psicológicas, estratégias financeiras, estratégias de tantas maneiras. E, irmãos, o Senhor ele nos convida, ele nos direciona a termos uma vida para Ele. Nós somos reis e sacerdotes para Deus, primeiramente. Então eu gostaria de ler com os irmãos aqui 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler desde o início, mas o foco central é na prisão de Paulo. Qual é a situação em que Paulo está? Estou chegando. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler desde o início. Paulo manda chamar Timóteo. Paulo aqui ele está preso. Então ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Corrige, exorta, repreende com longanimidade e doutrina. O que é doutrina, irmãos? Doutrina não são pontinhos isolados. Doutrina é uma estrutura que tem o fundamento e ela é uma construção. Por isso nós temos a contação de história, por isso os irmãos perceberão que as palavras que nós trazemos, uma vai colando na outra de maneira a montar uma doutrina, não são coisas descoladas. Amém? Então, é muito interessante que aqui não está colocado assim: passe a mão na cabeça, seja legal.
É claro que aqui há o consolo, irmão, mas o consolo fundamentado na verdade. Verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, não é muito disso que nós temos vivido hoje? E não é muito disso que nós percebemos na Bíblia? No domingo nós falamos sobre Acabe. Acabe tinha 400 profetas falando em nome de Deus e dizendo que daria tudo certo na vida dele. E havia um chamado Micaías, o qual o rei Acabe odiava. O rei Acabe, rei de Israel. Ele odiava Micaías. Por quê? Porque Micaías, segundo ele, sempre falava contrário, sempre falava coisa ruim para ele. Então, o que Acabe fez? Ele amontoou, ele criou um monte de profetas e mestres segundo a própria cobiça dele, segundo os desejos que ele tinha. 400, ele tinha 400 dizendo as coisas que ele queria. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus, e nós vemos ruína no final disso. Como comichão no ouvido, olha, como sentido coceiro no ouvido, se recusarão a dar ouvido à verdade. Lembra o que Acabe fez? Acabe mandou prender Micaías. Não quero saber de verdade. E ele se entrega às fábulas. Analisando só a vida de Acabe. Vem um profeta lá e faz uns chifres e fala como esse chifre você irá derrotar todos os seus inimigos. E vem Micaías e fala, olha, não. E por isso Micaías foi preso. Percebe? Micaías teria toda a tranquilidade em negociar com o rei e falar o que o rei quer. Fala o que o rei quer e você será beneficiado. Sabe, irmãos? Firmemos em nome de Jesus. Busquemos a verdade, amemos a verdade, caminhemos conforme a verdade e nós vamos ver o fruto disso aqui. O fruto disso, irmãos, é nós termos uma vida que sobressai a toda tribulação. É termos uma vida, porque nós teremos aflições. As mentiras ditas ao rei Acabe e que são ditas a nós e que muitos estão se apegando é que dá para viver de qualquer maneira e que vai dar tudo certo, está tudo perfeito. Irmãos, não sucumbamos a isso como fez, como nós já falamos também no domingo, como fez Arão. Chega o povo, eu quero um Deus, eu quero um Deus, eu quero um Deus. Arão sabe que aquele bezerro de ouro não é o Deus. Mas porque o povo está pedindo, ele decide fazer. Ele decide dizer o que o povo quer ouvir. Sabe, irmãos? Vamos continuar. E aí, se nós cedermos a isso, nós perderemos a vida de Deus, a vida em abundância. Uma vida, irmãos, que arrebenta com a morte. Se nós fizermos conchavos. Eu citei no final da reunião sobre política. Irmãos, muito cuidado com política. Claro, vote, defenda o seu candidato com moderação, sabe? Faça o seu melhor nesse sentido, entenda, estude os planos de governo, né? Mas que nós não percamos a vida fazendo conchavos com coisas estranhas, mundanas. Vamos continuando. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições. Faze o bom trabalho de um evangelista. Cumpra cabalmente o teu ministério. Cumpra com perfeição, com excelência, totalmente o seu ministério. Sofra as aflições. Porque
É disso que está sendo tratado. É esse tipo de gente que ele está lidando naquela época. Verso 6. Aqui, irmãos, nós geralmente lemos as coisas de maneira assim, como quem come um, um prato de cuscuz ali meio com pressa, sabe? Assim, a gente vai comendo assim muito rápido e quando a gente chega no final do texto, a gente não entendeu bem o que o texto está dizendo, a gente não conseguiu fazer o processo mental, o processo espiritual que é exigido para que nós entendamos o que está sendo dito, nós entendamos a palavra. Façamos isso agora, em nome de Jesus. Quem foi o apóstolo Paulo? Ele escreveu grande parte dos livros que nós temos aqui na palavra de Deus. Ele foi um homem que pregou, que Deus deu revelações inefáveis para ele. E agora vejamos como ele está aqui. Tente fazer esse movimento. Por isso eu disse no início, tenta ficar no... ir para um cantinho e tentar fazer esse movimento, depois releia isso aqui várias vezes. O apóstolo Paulo aqui, ele está preocupado com a igreja e ele está preso. Ele está preocupado com Timóteo. Primeiramente, ele faz essa referência e no fim da carta é que ele vai falar de si mesmo, das suas necessidades, como ele está, mesmo sendo quem foi, ajudando tanta gente, tantas igrejas, sendo referência para essas igrejas. Olhe como está Paulo agora. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, oferta líquida. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Imagina essas palavras diante de um senhor que está em uma prisão. Então ele está dizendo essas palavras. Olha, eu vou morrer logo ali. A minha carreira já está completa, eu combati o bom combate. Percebe que está no passado, percebe que está diante dele. É isso. Verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Corre, Timóteo, vem ter comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Sabe, irmãos, os irmãos que estavam juntos com Paulo, agora o abandonaram, amando o presente século, amando o mundo, amando as coisas que o mundo dá. Tá, mas acaso onde que está a vida de Cristo e onde que está a vida que sobeja na vida de Paulo? Onde que está? Parece que é sofrimento sobre sofrimento. Que dificuldade, que situação terrível que Paulo está. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos, nós já falamos, Marcos tem uma desavença com Paulo, com Barnabé, de modo que chega um momento em que Paulo oferece Marcos para caminhar com Paulo, e Paulo fala, não,
eu prefiro não ir com ele porque... E aí ele escolhe outro, eu acredito que seja Silas, e aí ele vai com outra pessoa. Porque Marcos os abandona em determinado momento. Mas agora Marcos é útil a ele. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. A necessidade, irmãos, de uma capa vem depressa. Pensa no tamanho, o que está acontecendo dentro dele. Traga também os livros e os pergaminhos, para que com isso ele possa, de alguma maneira, apaziguar o seu sofrimento de mente lendo alguma coisa, escrevendo, e manifestar o seu cuidado à igreja, escrevendo pergaminhos e enviando às igrejas. Sabe, irmãos, onde que está isso no nosso evangelho? Talvez nós nos aproximemos de um evangelho que não tem nada a ver com isso aqui. Com essa vida que ainda que tumultue e espumeje, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, e ela não será abalada. Os irmãos verão aqui logo atrás que ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Ele está preso, está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Então, irmãos, nós temos de um lado essa morte, essa dor, essa coisa terrível de um lado. E nós temos do outro lado a vida que vence. Vamos continuando. Verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Sabe, irmãos, então nós vemos na vida dos discípulos do Senhor essas situações. Nós vemos o apóstolo João receber a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Uma ilha que era uma espécie de presídio, que é um presídio. Nós vemos o apóstolo Pedro com tantos sofrimentos, a ponto de a tradição dizer que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, nesse momento terrível da grande morte, nós temos a vida de Deus sendo manifesta. Há pessoas que não fizeram conchavos com esta presente era, como aconteceu com essas pessoas aqui, como aconteceu com alguns aqui. Demas, amando o presente século, Tito e Crescente, sabe, faz o conchavo com o presente século, com o erro, com o engano, com a mentira. E perdem a vida que vence, a vida de verdade. Sabe, irmãos, que o Senhor nos guarde, porque é isso. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos traz isso. Então Paulo, irmãos, ele tinha essa vida e foi abandonado por todos. Olha que situação. Vamos ler o 16 novamente? Vamos ver a resposta de uma pessoa que tem essa vida que vence? Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram.
Então vem agora uma exclamação. Que isso não lhe seja posto em conta. Todos o abandonaram na defesa que ele ia fazer. E o que ele diz? Assim como Cristo fez, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo diz que isso não lhe seja posto em conta. Sabe, irmãos, onde é que está o nosso evangelho? Sabe, eu sou crente. Mas se pisar no meu calo, eu piso no pescoço. E isso é ensinado. Verso 17. Estamos terminando. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Sabe a vida? Sabe essa situação terrível que nós somos colocados muitas vezes? Por não fazermos conchavos com o mundo. Assim como isso não aconteceu com Tito, isso não aconteceu com Demas, isso não aconteceu com Crescente. Mas a manifestação da vida de Deus, olha o que aconteceu. Por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, cumprida plenamente, de modo que todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Tá. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará para o seu reino celestial? Nós não temos a impressão de que a obra maligna mais profunda é aquela que vem nos atacar, aquela que nos aflige, aquela que nos destrói? Aquela que vem contra a nossa carne, que vem contra a nossa finança, que vem contra... Aqui ele está dizendo, irmãos, não com respeito a essa estrutura que está destruindo ele em volta. Que ele está com frio, que ele está entediado, que ele está buscando uma maneira de apaziguar a sua mente, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, que ele está precisando de uma capa, que ele está preso. Ele não está falando disso, mas ele está falando: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará para o seu reino celestial. Ele está falando, irmãos, da obra maligna que pode corromper a sua alma. Irmãos, imagina tudo isso aqui. Imaginemos tudo isso aqui. Traição de toda natureza, dificuldade de toda natureza, prisão, fome, frio, angústia. Ele já entendeu que a alma dele está sendo oferecida por libação. Ele já disse: olha, eu combati o bom combate. Não é assim, eu vou combater. Ele está ciente que está chegando o fim da sua vida. Então, ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E essa obra maligna, irmãos, é isso que corrompe a gente por dentro, onde nós nos tornamos amargos, onde nós nos tornamos vingativos, onde nós nos tornamos cheios de fortalezas da alma que nos adoecem perante Deus. Sabe, passar necessidade financeira não nos adoece perante Deus. Passar alguma dificuldade, dificuldade de saúde, isso não nos corrompe diante do Senhor. O que corrompe é o que nós fazemos em função dessas situações. Sabe, irmãos, nós somos muito tentados, nós somos muito levados a, quando tudo está bem, nós glorificamos a Deus e achamos que está tudo certo. Mas quando acontece como aconteceu com Davi, Davi diz, as lágrimas dele perguntam: onde está o seu Deus? Sabe, irmãos, nós vivemos assim muitas vezes. Mas, irmãos, nós devemos ser cuidadosos com o que nos corrompe internamente.
E muitas vezes nós nos aproximamos do Evangelho com essa vida torta, buscando essa vida torta, buscando uma espécie de sobre-humanidade. Então nós estamos vendo aqui um grande homem que o Senhor usou. Continuando. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Deus glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí vem algumas saudações. Sabe, irmãos, é isso. Vou tentar ler alguns textos aqui rapidamente. De irmãos, medita nisso, pessoas que, cercadas de um lado e de outro, de todo tipo de pressão, de opressão, trouxeram palavras abençoadíssimas para nós, para que nós entendamos as coisas. Vou somente ler. 1 João, capítulo 5. Acho que é isso mesmo. Cinco. Verso 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Sabe, irmãos, por causa de crer que Jesus é o Filho de Deus e viver em conformidade, sem fazer conchavos, é que esses irmãos passaram o que passaram e frutificaram como frutificaram para Deus. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Deixa um minutinho aqui. Folhinhas fininhas. Versos 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por pobreza, porque aprendi a viver contente e em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, essa é a vida. Não importa se você está cheio de riqueza ou não, se você tem muito, se está em escassez, sabe? Qual é o fim disso? Uma não corrupção interior, onde ele sabe, tudo posso, ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tinha separado mais alguns textos aqui, mas nosso horário já passou. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Eu peço mais uma vez, irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas. Os irmãos serão resistidos. Saibam, os irmãos serão resistidos. É isso. Quem quer ouvir isso que nós estamos falando aqui? Poucas pessoas. Mas sabe, irmãos, não tem para onde ir. Essa é a natureza do Evangelho. Isso é o Evangelho. É uma vida que perpassa todas as coisas. Você com bonança, você adoecido. Você super feliz, você entristecido. Nós, enquanto muitas congregações, muita gente está sendo arrastado por uma promessa que não é o Evangelho, que é uma espécie de sobre-humanidade, uma espécie de vida hiper feliz, aqui e agora, vida, sabe? Essa não é
a vida que o Senhor prometeu, a vida que vence o mundo. Irmãos, assim como o Senhor falou várias vezes, se nós temos tido conchavos, se nós temos tido coisas mundanas em nós, que nós busquemos ser livres, que nós busquemos no Senhor isso, que nós não nos acostumemos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor tem se manifestado. Eu agradeço porque o Senhor tem se revelado a nós. Pai, revela, Senhor, profundamente a natureza do Evangelho a todos que assistirem esse vídeo. Manifesta, Senhor, o Teu Evangelho na congregação Ministério da Verdade que Liberta. E que em nome de Jesus sejamos verdadeiramente livres para servirmos ao Senhor e que busquemos verdadeiramente essa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ótima noite, Deus abençoe. Até domingo com a história de Gideão. Com Deus, abraço, até!